Graças a Deus, meus irmãos, vamos continuar na nossa série de mensagem Reis dos Reis, exposições no Evangelho de Mateus, parte 5. O título de nossa mensagem é Uma Voz no Deserto. Uma voz no deserto. Podem ficar tranquilo que eu provavelmente não vou pregar até meia-noite. Eu disse provavelmente, não garanto nada. Por quê? Porque Deus quem manda. Então eu vou pregar até onde Deus quiser. Mateus capítulo 3, nós vamos ler sobre o ministério profético de João o Batista. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E esse João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao deserto. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Até aí, Deus seja louvado. Amém. Então, aqui no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, nós lemos sobre o ministério, a pregação de João o Batista. João o Batista. O Evangelho de Mateus não nos conta, mas nós aprendemos no Evangelho de Lucas que João o Batista, ele era parente de Jesus. Então, se vocês lerem o Evangelho de Lucas, lá nos primeiros capítulos, vocês leem sobre Zacarias e a sua esposa Isabel, e eles eram parentes de Maria. Inclusive, quando Maria soube que estava grávida, foi visitar a mãe de João Batista. Então, João Batista, ele nasceu, conforme o Evangelho de Lucas, 6 meses antes de Jesus. Jesus nasceu 6 meses depois de João Batista. Então, eles tinham mais ou menos a mesma idade. O que é muito triste pensar, então, que João Batista morreu muito jovem. João Batista morreu com 30 anos de idade. Ele morreu bem no início do ministério de Jesus, só com 30 anos de idade. Então, se você tem mais de 30 anos de idade, você já viveu mais do que João Batista. Se você tem 27 anos de idade, você está quase chegando na idade de João Batista. Isso, inclusive, é uma alerta, uma advertência para os jovens. Eu sou muito jovem para me arrepender, pois um dos principais pregadores sobre arrependimento no Novo Testamento morreu jovem. Ele já estava pregando jovem. Então, João Batista apareceu naqueles dias pregando no deserto da Judéia.
pregando no deserto da Judéia. O que significa o Batista? O Batista aí não é o sobrenome dele e também não significa que ele era membro da Igreja Batista. Tá? Podia ser João ou presbiteriano. Não, não é isso. Batista aí tem o sentido de batizador. Quer dizer que ele batizava, não é o sobrenome dele. Quer dizer que ele batizava. Por quê? Porque o batismo não existia no Velho Testamento. Não existia o batismo no Velho Testamento. O batismo passou a existir no Novo Testamento e foi por meio de João Batista. E a gente tem que se perguntar, João, ele começou a batizar as pessoas porque ele teve uma boa ideia, porque ele falou assim, seria legal, quem vai se converter, a gente vai batizar com água, vamos derramar água. Foi uma ideia dele? E a resposta é não. Abram no Evangelho de João, isso aqui é um detalhe importante, o Evangelho de João. João capítulo 1. Esse frio, minha mão está meio congelada. Fica difícil até de trocar as páginas. Bom, Evangelho de João. Olha só um detalhe. No Evangelho de João, no verso 32. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ok? Então, naquela época, não tinha Instagram, não tinha Facebook, nem máquina fotográfica para você conhecer as pessoas assim, a feição das pessoas. É um mundo que, às vezes, hoje no século 22, não estamos mais acostumados a pensar. Mas quem tem um pouco mais de idade aí, você sabe que antigamente não eram as pessoas com foto toda hora postando foto na internet igual hoje em dia. Na época de quem tem um pouco mais de idade aqui, você tinha 24 poses, tinha que tomar muito cuidado com quantas fotos tira. Sempre tinha alguém que jogava o dedão na frente, estragava a foto, porque as fotos eram mais raras. Na antiguidade, as pessoas não sabiam tanto como era. Se eu ouvia falar, fulano é um profeta, as pessoas, Isaías, o profeta. Mas a maioria das pessoas não sabiam como que era o rosto de Isaías porque não convivia com ele. Então, João Batista, ele não conhecia, ele não sabia como era Jesus. João Batista não sabia do rosto de Jesus. E ele fala, eu não o conhecia, João Batista não sabia, o povo hoje acha que sabe. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água. Está vendo que alguém mandou ele batizar com água? Quem é esse alguém aí? É Deus o Pai. E Deus o Pai deu um sinal. Aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é Jesus. Então, o sinal de que aquele era Jesus era um sinal miraculoso do Espírito Santo, uma visão do Espírito Santo em forma de pomba. Mas veja então que o verso 33 mostra que João Batista recebeu ordem para batizar de Deus o Pai. Por que isso é importante? Porque isso mostra que a igreja, o povo de Deus, pode voltar para Mateus, não tem liberdade para ficar inventando. Porque João Batista, ele não inventou o batismo. Deus instituiu o batismo. A ceia do Senhor, não fomos nós que inventamos a ceia do Senhor. Foi Jesus que instituiu a ceia do Senhor. Então, isso mostra que tudo o que é espiritualmente válido,
tudo que é espiritualmente verdadeiro, tudo que é espiritualmente correto, precisa ter sido instituído pelo próprio Deus. O próprio Deus precisa instituir. Então, quando você entrou ali na igreja, você passou por aquela porta, por exemplo, não tinha nenhum potezinho com água ali, falando isso aqui, ó, isso aqui é uma água benta, ou isso aqui é uma água ungida. Se você se molhar com essa água aqui, ou se você beber essa água e colocar em cima da televisão, aí você vai ser abençoado. Por que que a gente não pode fazer isso? Porque nós não podemos dizer, como João Batista, que Deus mandou. Se alguém perguntasse, João Batista, por que que você está no Rio Jordão batizando com água? Ele poderia responder, porque Deus mandou eu batizar. Então veja que tudo o que nós fazemos de referência ao mundo espiritual é preciso estar fundamentado na ordem de Deus e não na imaginação do homem. Vocês sabem que teve uma discussão lá entre Jesus e os líderes de Jerusalém, os líderes religiosos. Aí eles perguntaram para Jesus, fizeram perguntas para Jesus. Aí Jesus falou assim, ó, eu vou responder essa pergunta, mas só se você me responder outra. Aí fala Jesus. Aí Jesus falou, o batismo de João é dos homens ou ele é do céu? Porque os caras perguntaram, com que autoridade fazes isso? Aí Jesus perguntou, o batismo de João é dos homens ou é do céu? Ou seja, foi o homem que inventou ou foi Deus que mandou? É o do homem ou do céu? Aí eles ficaram calados. Eles não responderam. Por que que eles não responderam? Porque se eles falassem que o batismo de João era do céu, eles teriam que reconhecer Jesus, a autoridade de Jesus, porque João Batista, que instituiu o batismo, apontou para Jesus. Então eles ficaram quietos. Então o batismo, nós vemos então que João, né, filho de Zacarias, ele é chamado no verso 1 de o Batista, porque por meio dele Deus instituiu a cerimônia do batismo. A igreja não tem liberdade para inventar lavagens, né, água benta, água ungida, faz aquilo, pula aquilo lá, aí tem a fogueira, aí faz isso daqui que você vai ser abençoado. Não é a igreja que inventa essas coisas. A igreja é, como diz Efésios capítulo 5, a esposa de Cristo e que deve ser submissa a Cristo e não... Você vê que essa ideia da igreja inventando as coisas é como se fosse a mulher governando e mandando no marido. Agora a mulher é a cabeça da casa, o marido vai ser submisso. É assim essas igrejas. Cristo vai ter que aceitar o que a igreja inventou. Não é Cristo que lidera a igreja que quer liderar Cristo. Não. Então, esse nome, o Batista, remete a isso. E a próxima coisa que nós devemos nos perguntar aí é por que ele estava pregando no deserto. Tá? No verso 1, pregando no deserto da Judéia. E depois no verso 4, e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então a pergunta que surge, por que ele estava no deserto? Por que uma alimentação estranha? Por que uma roupa estranha? Será que isso não mostra que para sermos santos, nós precisamos ser o mais esquisitos possíveis? Quanto mais esquisito, quanto mais isolado, né? Vai morar no meio do mato, fuja para as montanhas, porque você vai ser santo como João Batista. E a resposta não é essa. A resposta é o seguinte. Vocês lembram que na semana passada eu mostrei que o novo pacto, a nova aliança, o Novo Testamento, ele foi estabelecido para substituir a aliança mosaica. Então, o novo pacto, ele substitui a aliança mosaica no sentido de que a aliança mosaica era uma sombra daquilo que é o novo pacto em Cristo Jesus. Então, por exemplo, na aliança mosaica, eles sacrificavam um cordeiro toda Páscoa. Tinha um cordeiro, um animalzinho, um cordeiro mesmo, toda Páscoa. E aí, ao ser estabelecido a nova aliança,
nós não temos mais o sacrifício de um cordeiro, nós temos o sacrifício de Cristo. Então nós vimos que esses elementos da aliança, do pacto que Deus fez com Moisés, eles eram sombras daquilo que Cristo é no Novo Testamento. E por isso que os eventos em torno do estabelecimento da nova aliança são parecidos com os acontecimentos de quando a velha aliança mosaica foi estabelecida. Se vocês pensarem, quando Moisés, no contexto do nascimento de Moisés, eles queriam matar, Faraó queria matar as criancinhas. Quando Jesus nasceu, Herodes matou as criancinhas. Se você for comparando as histórias da nova aliança, você vai ver que essas histórias são parecidas com as histórias da velha aliança. Moisés subiu em cima do monte para entregar a lei. Como é que Jesus fez para ensinar a lei de Deus? Em cima de um monte. Então vocês vão ver que tem muita semelhança. Por quê? O que o autor, o que o apóstolo Mateus está querendo mostrar? Ele está mostrando que a nova aliança, o Novo Testamento, é o cumprimento daquilo que o Velho Testamento era uma sombra. É a consumação de todas as coisas. É uma palavra que o apóstolo Mateus usa muito. Jesus fez isso, para que se cumprisse. Para que se cumprisse. Ou seja, Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. E nesse contexto, a gente vai ver que os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, eles apresentam uma estrutura que remete ao Velho Testamento. Então, em Mateus capítulo 1, Jesus nasce, né? Aí depois você tem no capítulo 2 a matança dos bebês. Aí a família de Jesus foge para outro país. Aí daqui a pouco essa fuga, essa saída, isso é parecido com Israel fugindo da terra do Egito. E também parecido com o próprio Moisés. Moisés teve uma hora que ele teve que fugir da terra do Egito. Então, existe uma fuga. O batismo de Cristo, em 1 Coríntios 10, o apóstolo Paulo vai explicar que o batismo é como passar pelo Mar Vermelho. Então, nesse sentido, olhando para essa estrutura, quando existe aqui a ideia do deserto, tanto no ministério de João Batista, pregando no deserto, e depois Jesus, no início do seu ministério, ele vai passar pelo deserto. Quanto tempo que Jesus ficou no deserto mesmo? 40 dias. Quanto tempo que Israel ficou no deserto lá no Velho Testamento? 40 anos. Então você vê que tem uma semelhança. 40 dias, 40 anos. Jesus ficou só 40 dias porque ele passou na provação. Por que Jesus não teve que ficar no 40 anos também? Existe uma semelhança, mas Jesus ele é sempre melhor. Ele é sempre superior. Jesus ele não falhou na provação, ele passou na provação. Então você vê que sim, existe uma recapitulação da história do Velho Testamento, mas é sempre mostrando que Jesus é superior, que Jesus ele realmente cumpre as coisas, que Jesus realmente faz as coisas, mas existe a semelhança. E nesse contexto, então, é João Batista no deserto. Quem é João Batista nessa história? Ele é alguém, como nós vamos ver nos versos seguintes, que está preparando o caminho para o Senhor. Ou seja, ele está preparando o início da nova aliança. E ele está preparando o início da nova aliança no mesmo lugar, nesse sentido, que Moisés preparou o início da aliança mosaica. Então, a aliança mosaica, ela começou no deserto. Ali são suas origens, na saída do Egito, na passagem pelo Mar Vermelho, no deserto. Essa é a origem daquela aliança. E João Batista, então, voltando-se para o deserto, quer dizer, agora
Deus está iniciando também uma aliança, a nova aliança, com essa semelhança no deserto. Então você vê que as duas alianças, tanto a mosaica quanto a nova aliança de Cristo, o Novo Testamento, tem as suas origens, os seus princípios no deserto. Ou seja, tem as suas origens na provação. Esse é o simbolismo, então, de João Batista no deserto. João Batista, ele é como se fosse Moisés. E como Moisés, ele preparou o povo para entrar na terra prometida. E quem levou o povo para a terra prometida foi quem? Josué. Josué e Jesus, no hebraico, é o mesmo nome. Yeshua. Então, João Batista, para Jesus, é como Moisés para Josué, preparando o caminho. E os dois no deserto. Então, a partir daí a gente vê que João Batista não está no deserto por uma esquisitice. Eu vou para o deserto. Não, existe um simbolismo aqui, que é como as origens da velha aliança. A velha aliança começou no deserto, na provação. A nova aliança também começa a ser estabelecida no meio do deserto da provação. E isso explica o verso 4, tá? Por mais que, para a nossa cultura, ele alimentava-se de gafanhotos, muitas partes do mundo eles alimentam-se de gafanhotos. Inclusive, Levítico capítulo 11, Levítico 11 fala sobre o gafanhoto como alimento que eles podiam comer, tá? Pra gente é esquisito, mas será que não é gostoso um gafanhotozinho com mel? Aí tem aquele craque, né? Deve ter um craque, de repente assado. Mas preste atenção, o ponto é que ele estava nesse ambiente, não é que ele faz isso para ser estranho, tá? Mas é porque ele está num ambiente de deserto. Então a ideia é que ele está num ambiente de deserto, então tem que ter uma roupa apropriada para aquele tipo de ambiente e uma alimentação que vai ser acessível naquele tipo de ambiente. Então João Batista é aqui apresentado como ele é parecido com Moisés. Ele é parecido com Moisés. Aliás, a gente já falou aqui da família de Jesus. Jesus é descendente de Davi, né? E João Batista? João Batista é descendente de quem? João Batista era descendente de Levi. João Batista era levita. E quem também era levita? Moisés e Arão eram levitas. Então, João Batista era da mesma descendência de Moisés e de Arão. Eles eram levitas. Então, você tem aqui um levita que está preparando o caminho para a nova aliança, como Moisés, como Arão no deserto. E ele diz, e está escrito que aquilo que ele... verso 2, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Bom, esse verso 2 aí, quando ele diz que João Batista dizia isso, não quer dizer, isso aqui é importante, não quer dizer que a pregação dele era só essa palavra. Eu não sei que filme que eu assisti, tá? Em algum momento eu assisti algum filme, toma cuidado com esses filmes. Mas em algum momento que eu assisti algum filme, que João Batista, ele só ficava assim, parado, gritando: arrependei-vos! Arrependei-vos! E só gritava isso e chamando as pessoas de raça de víboras. Não é isso, deixa eu explicar. Quando ele diz no verso 2, e dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, não quer dizer que a pregação dele era só essa frase, gritando e acabou. Não. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, é um resumo do assunto que ele pregava. Está resumindo o teor da pregação dele. Ou seja, se você pregasse todos os sermões dele, todas as pregações dele, aí você falou qual assunto que João Batista pregava, mandando as pessoas se arrepender. Então, isso é um resumo
de tudo que ele pregava. E é importante perceber que isso também é um resumo da pregação de Cristo. Vocês estão no capítulo 3, pulem para o capítulo 4, verso 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, etc. Verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então veja que a frase aqui do verso 17, que é atribuída a Jesus, é a mesma frase do capítulo 3, verso 2, atribuída a João Batista. Então, ele está resumindo, se você pegar todos os sermões de Jesus, para pensar, todas as parábolas, todos os sermões, o que Jesus dizia, o que Jesus fazia, se você puder resumir, qual é o resumo? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O resumo é isso. Não são outras coisas. E é um exercício interessante a se fazer, né? Quando a gente analisa a pregação das pessoas hoje. Se for analisar a minha pregação, se você puder resumir a minha pregação. Eu falo de várias coisas aqui. Mas qual é o resumo? Se a minha pregação não se resumir nesse mesmo resumo, eu estou errado. Estou errado. Por favor, alguém me repreenda. Bota o dedo na minha cara. Né? Tem uns pregadores. Ontem eu estava falando com um amigo meu e ele me contou que foi num evento aí e vou evitar nomes aqui. Mas ele foi no evento e nesse evento tinha 4 pregadores. Aí eu falei, como é que foi lá? Foi muito bom. Aí ele elogiou o fulano de tal, falou que fulano de tal foi muito bom. E eu disse, e ciclano? Ele falou, ciclano não é um pregador, ele é um contador de histórias. Ele falou, é um contador de histórias. Ele chega lá, não lê a Bíblia e fica só contando histórias. Que triste para um pregador. Que triste. E realmente, esse que ele falou é assim. Graças a Deus os outros não. Então, mas para pensar. Quando a gente pensa numa pregação tal, se o resumo daquela pregação não for conduzir ao arrependimento, conduzir ao reino dos céus, o reino dos céus, tem algo de errado. Tem algo de errado. Eu gosto daquele pregador porque ele é engraçado. Né? Ele é engraçado. Engraçado, você vai no stand-up, né? Ou assiste um filme de comédia, sei lá, conta uma piada. Pregação, né? Você pode até rir. Você pode até rir, né? Mas o ponto é que o centro é esse. Você não vai para a igreja para rir. Tá? Você quer rir, conta uma piada. Fala algo de engraçado. Então veja que não é que as pessoas não riam com Jesus ou que Jesus não fosse. O ponto é, o assunto da pregação era esse daqui. É no verso 2, arrependimento. Então, arrependimento está no centro do que significa ser cristão. É se arrepender. E nós vamos ver aqui, ao longo do nosso sermão, o que significa arrependimento. Mas eu quero que vocês vejam no verso 3, quando diz assim, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que diz. Então, tá vendo essa frase aí, ó? Voz do que clama no deserto. Isso aí é Isaías 40. Deixa eu explicar aqui a vocês sobre Isaías. Se vocês lerem Isaías do 1 até o 39, 95% é bomba. Tá? Do capítulo 1 até o capítulo 39, a maior parte, nem tudo, mas a maior parte são os juízos contra as nações. Que Deus vai julgar Egito, que Deus vai julgar Babilônia, que Deus vai julgar isso. É só julgamento, julgamento, julgamento. Olha só que interessante, 39 capítulos. A forma de você lembrar, 39 capítulos, que é igual aos 39 livros do Velho Testamento. Aí quando você chega no capítulo 40,
começa assim: consolai, consolai. Quer dizer, já teve muita bomba até aqui, agora vai vir a consolação. Aí do 40 até o 66, ou seja, 39 capítulos, igual os 39 livros do Novo Testamento, é trazendo muitas profecias sobre Jesus, a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus, o reino de Jesus. E do 40 até o 66 é contando a história da vinda de Jesus e como que Jesus, através de seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição, ele iria estabelecer um reino mundial. Isaías 40 até 60 é isso. E no início dessas profecias sobre Jesus, fala sobre aquele que seria um profeta no deserto, a voz do que clama no deserto. Então, quando ele fala no versos 2 e 3, ele está falando das profecias de Jesus. E essas profecias têm a ver com o reino dos céus. Está vendo o reino dos céus? Qual é o significado de reino dos céus aí? Veja que o reino dos céus aí é algo que estava próximo. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando a Bíblia fala que algo está próximo, a palavra é próximo, significa próximo. Então havia um reino que era um reino celestial que estava próximo de ser estabelecido. Eu posso hoje dizer que o reino de Deus está próximo, não nesse mesmo sentido aqui. Por quê? Porque esse reino aqui estava próximo em relação a João Batista. A partir de Atos dos Apóstolos, vocês nunca vão ler de novo essa frase: o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque o reino dos céus que estava próximo era o reino de Jesus, que foi inaugurado mediante a sua morte e a sua ressurreição. Então, o reino dos céus, presta atenção, 2 céus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu ao céu e ele agora é rei. Então, o reino dos céus estava próximo porque Jesus estava perto de ser entronizado. Este é o reino prometido do Velho Testamento, o reino do Messias, que é o reino dos céus, profetizado. Ele não está mais próximo a nós. Ele está presente. Então, a partir da ressurreição de Jesus, você não vai ver mais os apóstolos dizendo: o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Não, estava presente, é atual, é agora. Cristo está reinando. Cristo é rei. Então, essa ideia, está próximo o reino dos céus, faz parte da missão de João Batista de preparar Israel para a vinda de Cristo e para o reino de Cristo. E aí nós vemos dos versos 5 até o verso 9. Nós vamos ver que, mediante a pregação de João Batista, havia duas reações. Havia duas reações daqueles que iam lá ouvi-lo. Esse é o objetivo dos versos 5 até o verso 9. Dizer que havia dois tipos de resposta entre os ouvintes. A primeira resposta, que é descrita nos versos 6. No verso 6, é a resposta daqueles que iam até João Batista, ouviam a sua mensagem, ouviam a sua pregação, levavam a sério o que ele dizia, e por isso eles confessavam os seus pecados. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, ele está falando de dois grupos aqui, porque além desses que ouviam e levavam a sério, tinha outro grupo no verso 7, que eram os fariseus. E os fariseus que viam o seu batismo diziam-lhes: raça de víboras.
Raça de víboras. Você pergunta aí, por que Então você vê aí que essa polêmica contra os fariseus não começa com Jesus. João Batista já estava tendo polêmica com os fariseus. Por que ele está chamando ele de raça de víboras? Por que essas boas-vindas dessa forma? A palavra raça, tá vendo a palavra raça aí? Na língua grega, tem o sentido de descendente. Descendente, filho, como se fosse filho. Filho, descendente. Veja que no verso 9, ele diz assim, ó, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Por que João Batista aí menciona Abraão? Vou mostrar como isso tem a ver com esse negócio da víbora, da serpente aí. Não presumais de vós mesmos. O que é presumir? Presumir, em outras palavras, é se achar. Eu acho que eu sou aquilo por causa daquilo, né? Então, não presumais de vós mesmos quer dizer que eles se achavam por causa de Abraão. E aí entra um detalhe importante. Por que existe essa importância de Abraão em toda a Bíblia, no Velho e Novo Testamento? Por que sempre essa importância de Abraão? Porque foi com Abraão que Deus fez uma aliança. Eu falei sobre no primeiro sermão de Mateus. Deus fez uma aliança com Abraão, assim como ele fez uma aliança com Davi, assim como ele fez uma aliança com Moisés. E nessa aliança, Deus fez essa aliança não somente com o indivíduo Abraão. Ele fez essa aliança com Abraão e a sua família, e a sua casa. A palavra que usa lá em Gênesis 17 é casa. Então ele fez uma aliança com a casa de Abraão, a família de Abraão. E aí o israelita ele pensava, opa, eu sou descendente de Abraão, então já estou garantido. Porque eu sou filho de Abraão, estou garantido. Eu sou o povo eleito. Eu sou eleito. Eu não sou como essa raça infernal de gentil, de romano, de grego. Eu sou melhor do que eles. Porque eu sou da raça eleita, eu sou filho de Abraão. Essa era a mentalidade. Só que tem um probleminha. Na verdade, um problemão. O nome desse problema pode ser resumido em uma palavra. Circuncisão. Circuncisão. Por que isso era um problema para esse pensamento? Porque se você ler a aliança que Deus fez com Abraão, não era para garantir que todos os descendentes de Abraão já estavam garantidos. Mas era uma aliança de ter um relacionamento com Abraão e com seus descendentes. Um relacionamento. De forma que aqueles que não tivessem esse relacionamento, aqueles que fossem ímpios, eles seriam considerados transgressores da aliança com Abraão. Transgressores e não estariam garantidos. No Velho Testamento já era assim. Isaac e Ismael. Isaac e Ismael. Jacó e Esaú. José e seus irmãos. Vamos pegar um homem chamado Judá. O perverso Judá, bisneto de Abraão. Judá, ele estava garantido em sua vida. Pelo mero fato dele ser bisneto de Abraão, Judá não teve que se arrepender para guardar a aliança. Esaú, neto de Abraão, ele era considerado um filho da promessa ou ele é considerado um transgressor? Então veja que nem mesmo no livro de Gênesis, o fato de você ser um filho de Abraão te colocava na aliança, mas você tinha que guardar aquela aliança para não ser lançado fora. Ou seja, você poderia ser um neto de Abraão, como, por exemplo, Judá teve 2 filhos.
que foram mortos por Deus. Mortos por Deus e foram para o inferno. Por quê? Porque eles eram descendentes físicos de Abraão, mas não eram nascidos de novo. Ou seja, estava na aliança, no pacto, externamente, mas não tinha aliança no coração. Ué, não é assim até o dia de hoje? Ah, meu pai é crente, eu fui criado na igreja, eu sou aquilo, aquilo outro. Vai para o inferno, pode ter sido batizado, pode ter participado da ceia do Senhor, pode tudo. Se não nascer de novo, pode ser filho de Abraão, pode ser filho de Salomão, pode ser filho de Davi, vai para o inferno, batizado, sem batismo, circuncidado, seja o que for. Vai para o inferno. E por que eu disse que tudo isso se resume na palavra circuncisão? Porque quando Deus fez uma aliança com eles, ele deu um sinal que é lembrar disso. O sinal da remoção da carne era o sinal de uma vida de arrependimento. Ou seja, a aliança, para ser guardada, tinha que remover a sua carne, a sua carnalidade. Tinha que se arrepender. Então, no Velho Testamento já era assim. Por acaso, Isaías, como é que Isaías considerava Acás? Como um crente? Como justo? Isaías foi lá mandar ele para o inferno. Mas Acás não era descendente de Abraão? Não só de Abraão, como de Davi. Manassés, descendente de Davi. Davi teve filhos que foram para o inferno. Porque não guardaram a aliança, aquilo que significava. Então, por isso que João Batista está falando isso. Ó. Não presumais de vós mesmos, dizendo temos por pai Abraão, porque se vocês não se arrependerem, isso não vai adiantar de nada. É isso que ele está dizendo. Vocês estão vindo se batizar, mas vocês se orgulham de ser filho de Abraão sem ter a fé de Abraão. Sem ter a fé de Abraão. Então, você veja que existe aí um contraste entre dois tipos de pessoas. Aqueles que ouviam a pregação de João Batista e se arrependiam, e aqueles que ouviam, mas continuavam endurecidos, presunçosos, se achando. E a eles, João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos falar um pouco mais agora sobre arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é algo muito simples de entender. Tá? Muito simples de entender. Mas não tão simples de praticar. Tem muita coisa assim, né? É fácil de entender, mas não é fácil de praticar. Mas vamos lá. O arrependimento é, em primeiro lugar, uma mudança de mente. Arrependimento é, em primeiro lugar, uma mudança de mente. Que tipo de mudança de mente? É uma mudança de mente em que, ao ser confrontado com a lei de Deus, com o mandamento de Deus, você é convencido na sua mente de que a lei de Deus está certa e, portanto, você está errado e, portanto, você vai seriamente se posicionar para mudar os seus caminhos. Isso é arrependimento. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Vocês lembram que um dos reis de Israel se chamava Manassés. Abram em 2 Crônicas 33.
Segunda Crônicas 36, 33. Não, 30, 33. Vamos ler a partir do verso 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado, levantou altares aos Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu, etc, etc. Verso 6. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, de agouros, feitiçarias, consultou adivinhos, encantadores, fez muito mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha falado a Davi, a Salomão. Verso 9, e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Agora vamos para o arrependimento dele. Assim o Senhor trouxe sobre eles o capitão do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais, e fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém e ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Agora pulem para o verso 15. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor, e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade, e reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele sacrifício, ofertas pacíficas de louvor, etc, etc. Então, eu quero que vocês percebam o seguinte. Vocês estão vendo que as coisas que Manassés faz depois do verso 12 é o contrário do que ele fazia antes do verso 12. É o contrário. Então, no verso 15, ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo. Pergunta, quem é que colocou esse ídolo lá? Ele mesmo. Então, as mesmas coisas que ele tinha feito, ele estava voltando nos lugares e desfazendo e pedindo perdão. Ele pediu perdão pelo que ele tinha feito. Essa é uma das principais histórias para você entender o que é arrependimento. Então, ele fez muito mal, ele foi julgado por Deus, ele foi levado para a Babilônia, ficou sendo humilhado na Babilônia. Na Babilônia, ele mudou a sua mente. Mudou a sua mente. O que foi essa mudança de mente? Ele aceitou que as coisas que ele fazia antes eram erradas. E ele aceitou e ele sentiu. Então, o arrependimento é, em primeiro lugar, a mudança de mente. Em segundo lugar, a sua mudança de mente vai fazer com que acompanhe sentimentos. Isso é muito importante entender isso. Ah, eu não sinto. Não, você não começa sentindo. Você começa entendendo. Depois que você entende, você vai martelando na sua cabeça dura e vai enfiando na sua cabeça dura. Aí você começa a sentir e aí você passa a ter repulsa e ódio pelas coisas que você amava. Mas não começa assim. Você não começa com aquele ódio todo. Você começa mudando o seu entendimento. E ao mudar o entendimento, você clama ao Senhor, orou ao Senhor. Você se humilha perante Deus. E você diz, sim, Deus, eu aceito o que tu dizes. E eu rejeito o que eu pensava.
Mudança de mente. Arrependimento é isso. Então você vê que o arrependimento, ele tem como base a palavra de Deus. Você está aceitando. Olha a importância da palavra humilhação no verso 12. Humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Humilhar aí quer dizer que ele está abaixando a cabeça para o que Deus diz. E reconhecendo que a minha forma de pensar era esterco. Era lixo. E eu vou me submeter. Que o que Deus disse é correto. E é verdadeiro. E é justo. E veja, meus irmãos, que esse arrependimento, essa mudança, sendo genuína, ela produziu fruto digno de arrependimento. Ou seja, ele passou a agir de forma contrária. Ele passou a agir combatendo idolatria. Isso aqui é impressionante. Qual um dos homens que mais combateu a idolatria em Israel? Manassés. Que mais defendeu a idolatria? Manassés. Você fala, não estou entendendo. É o mesmo homem? Pois é. Quem foi que mais defendeu? Quem foi que mais escreveu livros para o Novo Testamento? Mais livros para o Novo Testamento? Quem sabe? Paulo. Quem mais perseguiu a igreja do Novo Testamento? É a mesma pessoa. Como é que se explica isso? Uma palavra: arrependimento. Então, o arrependimento, ele pode fazer com que as pessoas se tornem o contrário do que elas são. Ela pode fazer com que idólatras sejam os maiores defensores da pureza do culto. Com que homens irados, violentos, sejam os mais pacíficos. Que homens mentirosos sejam os mais honestos, verdadeiros e escrupulosos com a verdade. Que as mulheres mais devassas sejam as mulheres mais puras e fiéis aos seus maridos. O nome disso é arrependimento. E essa é a doutrina que Jesus e João Batista pregaram. A doutrina do arrependimento. Volte para Mateus 2. Desculpa, Mateus 3. Então você vê aí que, dentre essas pessoas que estavam ali, buscando, ouvindo João Batista, ele não batizava a todos indiscriminadamente. Por isso que a igreja não batiza todos indiscriminadamente. Nós batizamos aqueles que se apresentam frutos, verso 8, dignos de arrependimento. Então, se você vem, eu quero me batizar, mas você tem as características de um fariseu, se você tem as características de uma raça de víbora, você vê que quem era a raça de víbora, porque aí eu volto lá. Falei que raça quer dizer filho, descendente. Filho descendente. Eles diziam, nós somos filhos de Abraão. A aliança de Deus com Abraão, Gênesis 12, 17, 15. João Batista falou, não. Não é de Abraão que vocês são filhos. Vocês são filhos da serpente de Gênesis 3. Não volte para Gênesis 12, Gênesis 17, não. É Gênesis 3. É aquele lá que vocês são filhos. É desses que vocês descendem. Ou seja, a igreja não pode batizar filhos da quem parece o filho de uma serpente. Nós não batizamos. Uma questão muito importante aqui é no verso 10.
E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Presta atenção nisso aqui. Veja que ele diz que o machado, agora está posto o machado à raiz da árvore. Então, imagina uma árvore, imagina eu segurando o machado, eu já estou. Qual é a ideia aqui? Está prestes a cortar. A árvore está prestes a ser derrubada. A árvore está prestes a ser destruída. Que árvore é essa? A gente precisa entender o contexto original para fazer aplicação para nós. No contexto original, João Batista está falando de um julgamento, de um juízo que estava perto de acontecer. Ele estava falando a ideia que já está na raiz, que ele diz, já está quase na hora de cortar. Já está quase na hora de derrubar essa árvore. Bom, olhando para o contexto dos versos anteriores, em que ele está acusando os falsos filhos de Abraão, que são os transgressores da aliança, os transgressores do pacto, que não podiam ser batizados, que profanavam a circuncisão que eles tinham, porque eles não eram circuncidados no coração. O contexto sendo esse, nós vamos ver ao longo do Evangelho de Mateus, que faz parte do Evangelho de Mateus desde a pregação de João Batista, um julgamento contra a nação de Israel que estava perto de acontecer. Essa ideia de que o machado está na raiz para destruir essa árvore dos filhos de Abraão que não deram fruto, é a ideia de que essa nação, este povo, este país dos filhos de Abraão estava perto de acabar. E nesse sentido, a pregação de João Batista e depois de Jesus tem algo muito em comum com os antigos profetas. Vocês lembram que em muitos casos os antigos profetas traziam a mesma ideia. Isaías, a gente já viu aqui, mas vamos voltar desde Ló. Quando os anjos foram enviados para Sodoma para visitar Ló, qual era a mensagem deles? Sodoma está perto de ser destruído. Quando Moisés foi enviado contra Faraó, qual foi uma das mensagens de Moisés? O Egito está perto de ser destruído. Quando Isaías foi enviado para pregar e profetizar contra o rei Acás, qual foi uma das mensagens dele? Israel está perto de ser destruído, será destruído em breve. Então, da mesma forma, no Evangelho de Mateus, existe uma mensagem de que a destruição de Israel estava perto de acontecer. O machado já estava na raiz. Israel deixaria de ser nação e os sobreviventes seriam os verdadeiros filhos de Abraão. Nós não vamos se aprofundar nisso tanto agora, mas eu só quero mostrar para vocês diversos textos do Evangelho de Mateus. Quando a gente chegar lá, a gente vai analisar mais profundamente. Mas eu quero só mostrar vários textos do Evangelho de Mateus que trazem essa ideia de um julgamento, de um juízo de Cristo que estava perto de acontecer. Abra em Mateus capítulo 10. Eu vou só ler os versos. Vou só ler, não vou me aprofundar. A gente vai se aprofundar quando a gente chegar lá. Mas só para deixar um gostinho para os próximos capítulos. Uma curiosidade. Mateus 10. Vamos ler os versos 5 e diante. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está enviando os apóstolos para pregar em Israel, certo? Agora, pulem para o verso 21. Ele está falando para os 12 apóstolos ainda.
O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos levantarão contra os pais e os matarão. E odiado serei de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, olha só o que Jesus disse para os apóstolos no verso 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, antes que os apóstolos terminassem de evangelizar todas as cidades de Israel, haveria uma vinda do Filho do Homem. Que vinda do Filho do Homem é essa? Abre Mateus 16. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte. Alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Pulem para Mateus 24. Verso 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora pulem para o verso 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Volte para Mateus 3. Nós não vamos aprofundar nessas passagens, mas eu estou adiantando para vocês que existe no Evangelho de Mateus um certo juízo que estava perto de acontecer e que era parecido com os juízos de Cristo no Velho Testamento. Eu vou mostrar para vocês como que é parecido. Em que Jesus destruiria aquela nação dos falsos filhos de Abraão que não tinham fé e que não davam fruto. E de que maneira essa mensagem se aplica para nós? Porque embora nós não estejamos mais naquela terra, na verdade nós nunca tivemos, né? Mas a nós também permanece a mesma palavra. A destruição dos falsos filhos de Israel naquela geração, antes do fim do ministério dos apóstolos, quando alguns ali ainda estavam vivos, aquela destruição, o machado batendo na árvore e cortando a árvore, é uma mensagem para todos nós, de que onde não há arrependimento, não há salvação. Onde não há arrependimento, não há vida eterna. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não herdará o reino dos céus. Você não é o herdeiro do reino dos céus. O reino dos céus é somente para os verdadeiros filhos de Abraão. E é isso que o batismo com água nos faz lembrar. O batismo com água é um batismo para o arrependimento.
que quer dizer que o batismo é um batismo para o arrependimento? Quer dizer que o batismo ele é um sinal visível de uma graça invisível. Então, o pão representa o quê? O corpo do Senhor. O vinho representa o quê? O sangue do Senhor. E a água do batismo representa o quê? A água do batismo, verso 11, representa o Espírito Santo. A água do batismo representa o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz quando ele vem em nossas vidas? O Espírito Santo, ele produz arrependimento. Então, todos os que são batizados têm um sinal de que, pelo Espírito Santo, ele é conduzido ao arrependimento. Essa é a relação entre batismo e arrependimento. A água lava o nosso corpo como o Espírito lava as nossas almas. Nós somos batizados para uma vida de arrependimento e assim nós somos verdadeiros filhos de Abraão. Como era no Velho Testamento. No Velho Testamento, eles também tinham um sinal, que era a circuncisão. E a circuncisão também, no Velho Testamento, era para o arrependimento. De modo que todos os circuncidados tinham o dever de viver como um filho legítimo de Abraão. Então, todas as casas que são batizadas, todas as famílias são batizadas, são famílias que estão se comprometendo a viver a fé de Abraão, a viver a fé de João Batista, a viver a fé que Jesus ensinou, uma vida de arrependimento. E aí vocês têm que entender que o arrependimento não é algo que acontece em um único momento. O arrependimento é a vida cristã. A vida cristã é continuamente se arrepender, é continuamente mortificar. E por isso que a vida cristã é uma vida de alegria. Tem pessoas que associam arrependimento com mas eu tenho que viver me arrependendo, eu tenho que viver triste. Não, você vive triste se você viver agarrado com as suas maluquices. Pecado, o que é pecado? Em última instância é ser maluco. O livro de Provérbios ensina isso. Então, viver agarrado com os seus pecados, isso sim é viver uma vida destruída. Viver se arrependendo é viver você tentando correr de Deus, só que aí o Espírito Santo, que foi representado na água, ele vai e te puxa. Ele vai e te arrasta de volta e fala, deixa de ser louco. Provérbios. Deixa de ser louco e seja sábio. Aí você tem o jugo leve de Jesus. Olha só o que o não arrependimento produz. O não arrependimento. Você vai estar metido com idolatria. O que é idolatria? É um monte de demônios. Todos esses falsos deuses aí são demônios. Então, você quer viver... Se você não se arrepender da idolatria, você está vivendo escravo dos demônios. Se você não se arrepender do seu adultério, que tipo de pessoa pode ter uma felicidade em cima do adultério? O adulto, todo mundo é enganado, porque não existe amor verdadeiro. Se existisse, não seria adultério, seria casamento. Que vida é essa construída em cima da devassidão de falsos amores? De mentiras? Então pensa, onde não há arrependimento, é essas coisas que prevalecem. Inveja, mentira, pessoas violentas. Isso é uma vida de não arrependimento. Para de inverter as coisas. Viver se arrependendo quer dizer que eu vou viver triste. Deixa de falar besteira. Viver se arrependendo é viver buscando a alegria e a felicidade no único lugar que existe,
e se afastando dessas loucuras. Se os bêbados não se arrependem, o que é a vida de um bêbado? É a vida feliz? Pelo amor de Deus, o bêbado, ele destrói a família dele, destrói tudo ao redor dele. A bebedeira é destrutiva. Não tem nada naquela lista ali que seja bom. Olha só, a gente fala a questão dos efeminados ali, olha só o que esse movimento está fazendo. Está causando uma confusão no mundo. Muitos querem remover os órgãos de crianças para transformar em mulher. Então, todas essas coisas, isso que causa tristeza, isso que causa destruição. Arrependimento nos conduz à alegria, à liberdade, à verdadeira felicidade. Que é o que está escrito na pergunta 1 do Catecismo Maior. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. As pessoas vivem tristes porque elas vivem sem querer se arrepender, sem querer se posicionar. Aí vive confuso. Não. Meus amigos, tire na cabeça aquela ideia de João Batista, meus irmãos, que vocês têm dos filmes, que o homem só nervoso, gritando coisas sem sentido. O verdadeiro João Batista, ele foi o verdadeiro libertador da escravidão de Israel. Como Moisés, seu antepassado. Ele veio para libertar Israel da sua escravidão. Que vocês sejam livres também, pelo arrependimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por João Batista, o teu servo, que viveu uma vida tão curta, mas tão importante, que preparou o caminho do Senhor, que nos ensinou o caminho que conduz à verdadeira felicidade. Que nós não venhamos pensar, Senhor, que uma vida de idolatria, de devassidão, de adultério, de invejas, de avareza, que isso seja bom. Que nós venhamos nos desapegar dessas coisas para sermos conduzidos ao arrependimento. No nome de Cristo eu oro. Amém.